Cheguei podcast, o podcast do Garotinho. Em nome de Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. TIM, imagine as possibilidades e assim Saúde, o meu plano de saúde. Curtindo com vocês os melhores momentos de 2023. Teve Romário, teve Bebeto, teve o Fred, teve o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, para vocês curtirem aqui à vontade, além de historinhas dos 60 anos da minha carreira. Histórias passadas em Copas do Mundo e você sabe, sempre com algo diferente para te apresentar. Esse feliz ano novo é para que você curta o 2024 que está chegando, aproveitando os melhores momentos de 2023. Olha, em 1977, eu larguei a Rádio Globo e fui para a Rádio Nacional. E estreiei em 2 de fevereiro de 77, um jogo das eliminatórias da Copa do Mundo Brasil e Colômbia, lá em Bogotá. E aí a seleção ficou 21 dias na capital colombiana, se adaptando à altitude. E eu fiquei 21 dias lá. Aí eu tinha vendido patrocínio da Texaco. Na Rádio Globo, o patrocínio era Lubrax. E o óleo da Texaco, Avoline. E eu me lembro que um jogo que a gente fez quando voltou, no Maracanã, Alberto Brandão, repórter que girava no anel do Maracanã. Alô, Zé Carlos! Aí entrou entrevistando a galera e tal, informando o Lubrax 4. Aí eu cheguei, Brandão, passa na cabine para trocar o óleo. Porque era Avoline, o óleo da Texaco, ele me enche o peito para anunciar Lubrax 4 da Petrobras. Caramba, ele voltou, deu branco, chegou pálido e aí ficou tudo bem, porque depois o próprio anunciante tirou um sarro e brincou comigo. Eles casaram no Maracanã. Dizem que foi o gol mais bonito que eles fizeram no Maracanã. Conta como surgiu a ideia, quando foi e como foi. Todos não viram... pergunta a data, senão me derruba. Que isso? Como assim, gente? Tô brincando, só pra polemizar, né? Tá. Bom, foi uma história que começou bem triste, né? Porque eu pedi ele em casamento praticamente ao vivo e não tive resposta. Foi ao vivo mesmo, né? Você pediu em casamento ao vivo? Porque foi assim, a mulher do meu primo, a Roberta, beijo pra ela trabalhava na revista Inesquecível Casamento. E a gente estava juntando os trapinhos, né? A gente estava separado já dos primeiros casamentos, namorando, ele já levando as coisinhas pra minha casa. E a gente tinha combinado que queria fazer um casamento diferente. Não, nada do tradicional. E aí eu já tinha falado, meu sonho é casar no Maracanã, porque eu tinha visto um casamento no Camp Nou. Nunca imaginei. Aí ia ter um lançamento da edição da revista Inesquecível Casamento, ia ser no Maracanã por conta da Copa. 2014. E eles iam fazer um casamento fake de modelos. E aí a minha prima falou assim... Que caberia muito bem, né? Com a gente também, né? Aí ela falou assim, não, a minha prima, ela é jornalista esportiva, o marido também, traz eles pra casar aqui, porque eles já estão meio que casando. Aí o dono da revista adorou a ideia, porque era publicidade pra ele também, né? Imagina, a gente jornalista esportivo e tal. Como é que é o nome da revista? Tudo a ver, Inesquecível Casamento, o Fabiano. E aí ela me ligou e falou assim, Aline, você quer casar no Maracanã? Eu, Eram 6 horas da tarde. Aí ela falou, claro, ela, só que tem que ser daqui a 15 dias. Você topa? Porque ia entregar pra FIFA o Maracanã. Então já tava em abril, tinha que entregar pra FIFA. Aí eu falei, lógico, mas o Alexandre vai topar? Claro que ele vai topar, claro. Aí ele tava no Pop Bola, lá na Bradesco. Na Bradesco, E eu ia fazer, eu lembro bem desse dia, Botafogo e São Lourenço, que a gente perdeu, foi eliminado da Libertadores. Eu ia fazer a matéria na casa da Beth Carvalho. Então eu tava me dirigindo também à Band. Saudosa Beth. Saudosa, Esse é o Botafogo que eu gosto. Aí eu falei, não vou aguentar esperar ele acabar o programa, eu vou ligar ao vivo. Aí liguei e falei assim, me bota no ar que eu quero dar um furo de reportagem. Aí ele falou assim... Isso no Pop Bola? Isso no Pop Bola, Aí ele, o que você quer falar? Eu falei, só falo ao vivo. Mas o que é? A notícia do Botafogo? O que você quer falar? Aí eu falei, ao vivo só. Uma bomba, né? Uma bomba. Aí eu falei... Ousado, hein? Pois é, tá vendo? Novos tempos, né? Aí falei assim, eu quero dar uma notícia exclusiva que vai ter um casamento no Maracanã. Aí todo mundo do Pop Bola, que legal, quem vai casar? Eu e o Alexandre. Aí
Todo mundo, caramba, quando? Daqui a 15 dias. Você se surpreendeu? Não, na hora eu fiquei Não, ele ficou congelado, não mudo. tive reação. Ele ficou mudo. Mudo, fiquei mudo, não tive reação. Todos, o Vaguinho, perguntando, mas onde que vai ser? Vai ser no gramado, vai ser na arquibancada. Eu falei, eu não sei de nada, só sei que vai ser daqui a 15 dias. Mas antes eu preciso saber se o noivo aceita. Isso. Silêncio. Ó a pressão, ó a pressão. Sim. Zé Carlos, sabe aquele silêncio que parece que durou 15 minutos? Foi assim. E aí, o que você me respondeu? Fala Eu falei, de novo. tira ela do ar. Não, mentira, ele falou. Ele falou assim, olha, conversamos depois. No ar. Conversamos depois. No ó. ar. Rapaz. Não, eu fiz assim, ó. Aí pro ouvinte a coisa vai desfazer. Isso é estratégia de audiência. Pra prender a atenção Não. do ouvinte, né? Os ouvintes Como é que vai lembram ser até depois hoje do desse comercial, dia. né? Eu falei, levei um toco na rede nacional e eu, como assim? Ele não quer casar no Maracanã? De graça, tudo de graça. A gente ganhou tudo. Tudo, do jeito que a gente queria. Permutol, né? Aí tá permuta. Aí a gente chegou, aí eu cheguei lá Foi dirigindo. no gramado, não foi? Não. Foi do lado oposto da tribuna de imprensa, que tem um espaço bem grande. Eu sei. É. De frente pro gramado, né? E aí eu cheguei na Band, ele abandonou o programa, saiu, tava atordoado na rua. Atordoado, não sabia o que falar, não sabia o que dizer. Não, porque não queria casar comigo. eu queria Mas casar, fala a verdade. dormindo junto. Já tava dormindo junto, mas eu não esperava estudando. casar no Maracanã, né, Zé Carlos? Em uma semana. Duas. Um homem toma um choque, 2 semanas, né? Aí eu Você fica cheguei e surpreso. falei. Aí ele começou a brigar comigo assim: ó, você tomou essa decisão sozinha, não sem foi falar comunicado, comigo. né? Não foi Aí eu falei, comunicado. mas eu nunca imaginei que você não fosse querer. Aí eu fui pra casa da Beth Carvalho e discutindo com ele no WhatsApp. Aí cheguei lá na Beth e o Botafogo perdendo, e eu ali. Aí ela, menina, o que você não sai desse telefone? Aí eu contei a história pra ela. Ela falou: ah, não, mas se esse cara não quiser, você termina com ele. De jeito nenhum você vai ficar com ele. Não vai ter jogo. Não vai, pelo amor de Deus. Aí o Botafogo foi eliminado ainda, né, naquele dia, foi um dia traumático. E aí chegou no dia seguinte, ele pensou melhor, né? Falou assim: tudo bem, você quer casar? Tá bom. Então vamos casar lá. Mas eu não quero nada tradicional, padrinho nem nada. Eu falei, pô, não tem como ser tradicional no Maracanã. É super diferente, né? E aí a gente Começou foi... pelo traje, foi diferente? Não, ele não. ele não quis. Ele falou, Eu não não quero queria nada, terno, não queria quero Aí eu terno. achei que vocês iam casar de camisa do Fluminense. Não, camisa do Não, Botafogo. não, foi vestido que eu escolhi. Aí eu escolhi a música, foi uma cantora lírica. Você foi convidada, hein, Zé Carlos? Mas eu devia estar... Trabalhando, Era né? uma segunda-feira. Foi segunda-feira. É. A Karen foi, eu acho, né? A Karen foi, trabalhando com você. Aí foi... 30 convidados para cada um. Foi pouco, porque... 30? Porque, na verdade, a festa já ia existir, porque era a festa dos anunciantes da revista. Então, era festa para 400 pessoas. Os nossos convidados eram 30. E ela me vendeu outra história. Não, eu não quero um Não, ele negócio falou assim, pequeno, não quero nada grandioso, só a Eu família. não contei da Mas festa. estava com contou. casa cheia. Eu não contei da festa, era só anunciante, né? 400. Aí ele chegou lá. Quem são essas pessoas? Não eram nossos convidados, era Não da tinha, revista. A festa era da convidados da revista. revista. Mas participaram. Participaram. Não, na cerimônia só Não, os da nossos cerimônia, não. convidados. Só os convidados. É. Mas depois da festa tava todo mundo junto ali. Eu não conhecia 90% das pessoas que estavam lá. Mas a Foi gente divertido. dançou, foi maravilhoso. Foi um dia muito Foi inesquecível. inesquecível. E aí depois rolou uma possibilidade do ir pro Fluminense. Nunca falei isso em público. Do ir pro Fluminense. Era o Abel, o treinador, tinha sido o cara que me promoveu no Flamengo. E aí eu conversei com o Abel, conversei com o Caetano, e todo lugar que eu vou faço questão de falar de como o Rodrigo Caetano foi honesto, justo comigo. Me ligou. Abel gente... Braga foi quem te Abelão, promoveu. no Flamengo. Ele falou, aí eu falei, professor, o Berna tá pra ir embora. O Felipe Maestro, eu acho, não me lembro quem foi. Como é que tá ele? Cara, o Berna tá pra ir embora. A gente tem o Cavalieri, tem os meninos, de repente tem uma possibilidade de servir pro Fluminense. Pô, tava brigando ali um dos melhores goleiros do Carioca, voltando, ganhei um prêmiozinho lá. Acho que eu fui menos vazado no primeiro turno. Primeiro turno eu fui. Na competição, acho que terminou sendo o Felipe do Flamengo, paredão. Mas ele não entrou na competição dos melhores. Foi, que é a votação, né, da galera. Aí eu fui, e aí, nesse meio termo aí, o Abel acabou caindo e veio o Luxemburgo. Aí o Luxemburgo, até o que me consta, falou, não me interessa. Então eu trouxe o Felipe, que veio do Santos. Daquela brincadeira lá do Mão de Alface, lembra? Eu sei. E aí aquilo me deu uma pancada. Porque o meu pai é muito tricolor. O meu avô, por parte de pai, era, né? Eu não conhecia. Deu uma desanimada. Muito. Meu tio João também, que faleceu há pouco tempo. Todo mundo muito tricolor. Eu falei, caraca, olha isso. Eu tava na África do Sul, o médico falando que talvez eu não voltasse a jogar. E agora eu tô aqui, podendo realizar o sonho do meu pai, que era jogar no Fluminense. E teve muito disse-me-disse no processo, né? Assim, muita coisa. Só que o Abel e o Caetano sempre foram muito honestos comigo. Sempre. Das razões, dos motivos e das escolhas. O Abel queria. O Berna tinha acabado de ir pro Vitória, porque tinha perdido espaço pro Cavalieri. Enfim.
Aí eles até, eu lembro, ó, não vai ser pela Unimed e tal. Eu falei, não quero saber, não precisa ser pela Unimed. Unimed é quem ganha muito, pô. Naquela época era Fred, Felipe, pode ser qualquer uma, pô. Como é que é o teu? Assim, pode ser assim, pode ser Fluminense. Ah, porque tá atrasado na carteira. Eu falei, não tem problema, eu acabei de chegar do exterior e tal, enfim. E não, aquilo já me deu uma desanimada. Você que é corretor ou corretora de seguro, na Capemisa Seguradora, as suas vendas valem sempre mais. A campanha de vendas chamada Sou Mais Você é a queridinha de quem trabalha no setor. A cada venda você ganha pontos que viram prêmios em dinheiro. É simples, vendeu, ganhou. E juntando esses pontos, você ganha prêmios incríveis como bicicleta elétrica, moto, carro 0 km, além de uma viagem para um resort no Brasil com acompanhante. Tá esperando o quê? Fale agora mesmo com a equipe comercial da Capemisa e seja parceiro de uma seguradora que é sempre mais você. Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes. Em 2006, quando você foi para a Rádio Tupi, você e o Clóvis Monteiro, nosso companheiro, Sim. saíram de carro, papai, em Manguins. Vocês foram assaltados, é isso? Fomos assaltados 4h30 da tarde em frente à Fiocruz. 4h30 da Na tarde. Avenida Brasil. Na Avenida Brasil, naquele trânsito de Avenida Brasil. Nós fomos rendidos. E é interessante, eu achava que eu fosse distraído. O Clóvis é muito mais. O Clóvis só soube que estava sendo assaltado porque eu avisei a ele. Porque ele não tinha percebido que chegaram uns caras, eu achava que estava alguém assim? querendo vender alguma coisa e tal, ele com o vidro fechado, ele não dava muita bola, então mais um que ia bater no vidro iria falar assim, não. Só que é o cara com a arma, não era o cara com drops, nem com sei lá o que fosse, né, uma balinha. No Então, eu falei, congestionamento? no congestionamento, falei, bati no Clóvis, Clóvis, larga tudo, abre a porta e vamos sair que nós estamos sendo assaltados aqui agora. O Clóvis aí, larga tudo, vamos pegar a bolsa. Não pega nada, vamos embora, bicho, que isso aqui vai dar, os caras estão armados. Saímos e ficamos nós dois às 4h30 da tarde naquele canteiro que divide a pista de dentro para a pista central. Mas levaram o carro? Levaram o carro. Mas Logo mesmo no congestionamento? Mesmo no congestionamento, saíram feito loucos, e tão loucos que eles bateram com o carro logo na frente. Era um carro automático, eu acho que eles não sabiam dirigir, saíram em altíssima velocidade, chaparam um muro. Quem estava no volante era o Clóvis. Não, o Clóvis estava no volante, mas tinha saído e nós estávamos lá no canto. Os caras aqui bateram com o carro. Recuperaram o carro? No mesmo dia chegou o carro, a gente estava na delegacia ainda, o carro chegou no reboque. Caramba. O carro do Clóvis é uma loucura. Isso em 2006? Isso. Foi tua estreia assaltado no Rio? Não, foi, eu acho que foi. É? Eu me gabava que no Primeiro assalto a gente nunca esquece. Foi. Eu me gabava, porque depois eu tive uma sequência. Eu me gabava até então, que nunca tinha sido assaltado, nem roubado no Rio eu fui. Aí depois disso, não, minto. Em 99 eu fui sequestrado. Aquela onda de sequestros, eu fui sequestrado no dia do meu aniversário. Tinha esse episódio que eu tinha. Que isso, cara? Que dia foi? Foi dia 19 de março de 1999. Dia de São José. Isso. E aí, te sequestraram Sequestraram, onde? rodaram comigo, pegaram os números todos dos cartões, e é interessante que eles conseguem tirar mais dinheiro dos bancos que a gente. Né? Conseguiram A gente vai tirar o banco, bloqueia logo, né? Na hora, entendeu? Tem problema, não tiraram. Pegaram todos os meus cartões, era um dia que eu pegava, acho que era uma sexta-feira, que eu pegava todas as minhas coisas da minha empresa também, para fazer um balanço da semana e tal. Certo. Então tinha talões de cheque, todos os cartões corporativos e pessoais, tudo. Os caras fizeram uma festa comigo. Caramba! E detalhe, eu estava levando no bagageiro, no porta-malas do carro, uma case com uma Glock 360, 350, 360, não me lembro o número, é tão antiga, e duas 32. A Glock era minha, e minha mulher enchia o meu saco para eu me livrar daquilo, e eu comprei a arma porque eu fui ameaçado de morte. Uma outra história que eu denunciei o SEMI, Central de Medicamentos de Niterói, que tinha roubo, que tinha político metido, polícia metida, bandido metido, todo mundo metido na história. Então começaram a me ameaçar, a minha família, eu comprei a arma. Só que minha mulher encheu tanto o meu saco, com razão, que eu ia devolver a arma, ia dar arma para a polícia, para o Genilson Araújo, estava levando para o Genilson. Só que esqueci, eu sou tão desligado, esqueci no porta-malas. A minha arma e duas armas que eu tinha do meu pai e do meu cunhado. E aí os caras levaram? Aí o cara entrou no carro e falou assim, cadê a sua arma? Eu falei, tá no porta-mala. Porta-mala? Abre lá. Aí o cara abriu um sorriso daqui e aqui, ele pegou uma Glock semiautomática, meteu aqui e deu as duas 32 para os dois caras que estavam atrás.
Caramba. É uma história de maluco. É história... Outro dia eu falei um troço aí a respeito do Abel Ferreira, do Palmeiras, né? Que tinha tomado o celular da mão de um jornalista. E eu me expressei, acho que foi no Twitter, não me lembro onde foi. O pessoal ficou brabo, a torcida do Palmeiras ficou braba. Em vez de ficarem brabos com o treinador, que às vezes erra, que às vezes... Mas agora mudou o cenário, tá todo mundo bravo Mudou, com ele. né? O mundo dá volta. E com a dona Leila. Pois é, o Abel foi muito mal educado naquela situação, né? E aí eu opinei sobre isso. Ele chegou a mencionar isso aí numa coletiva dele depois. Tem repórter aí, tem jornalista falando isso, falando aquilo e tal. E claramente se referiu a algo que eu tinha escrito e tal, porque tinha dado uma repercussão grande. Mas enfim... e outros, né, falam, às vezes, sem dar nomes, a gente não sabe para quem ele está falando. Mas também, Zé, o jornalista, o comentarista tem que falar o que tiver que falar, né? Com responsabilidade, com seriedade, com boa fé, com honestidade e sem perseguir ninguém. Se ele estiver fazendo a coisa de acordo com a consciência dele, com a honestidade dele, pode até estar errado. Ninguém é dono da verdade, muito menos eu. Mas aquele ali é o meu papel. Se vai incomodar alguém, se vai causar desconforto a alguém, paciência, desde que você não esteja desrespeitando ou caluniando ninguém, né? Fazer jornalismo é causar incômodo a alguém em qualquer situação. Alguém vai estar se incomodando com o que você está falando. Mesmo você sendo verdadeiro. Alguém você vai estar incomodando. Se você não estiver incomodando a ninguém, não é jornalismo, é publicidade. Né? Isso é uma frase famosa. Se ninguém tivesse incomodando com o que você está falando, é porque... Já teve um disco produzido pela Marlene Matos, que era a produtora da Xuxa. Sim. Como era a relação com a Marlene, como é hoje? Pô, Marlene foi, primeiro, uma das maiores diretoras que eu vi trabalhar, assim. Uma capacidade, uma inteligência. Uma energia, uma energia, um controle sobre todas as coisas, né? E uma genialidade da Marlene. Eu tive esse privilégio. Eu, o único rapaz... que só tinham meninas na Xuxa, as Paquitas. Você era um Paquito? Eu era um Paquito. Fui o primeiro Paquito da Xuxa. Pronto. Boa, Zé. Fui o primeiro Paquito. Então, ela abriu as portas para mim porque eu, com muito respeito, né? Falei, Marlene, muito obrigado pela confiança. Pô, eu no meio daqui, eu no auge, né? Com os hormônios batendo na cabeça, Zé. Podia dar um trabalho danado para ela. Verdade. E eu falei, pô, vou ficar quietinho na minha aqui para não criar problema com a Marlene, porque ela abriu uma porta dessa para mim. Cara, e foi demais. A gente foi primeiro show da Xuxa, Zé. Até tá no documentário. Primeiro, quanta bola, quanto balão eu acendi, me assoprei, e pra fazer fumaça, extintor, enfim. E quantas viagens, né, Marlene, difíceis lá pro interior. E ela produziu o teu disco? E ela produziu. Aí eu tava em Miami. Em Miami, sim. Aí eu dei uma sorte. Eu sou um cara de sorte, sabe, Zé? Eu diria que sim. Um homem lá de cima. Um homem lá de cima. Cara de sorte, porque eu também tô sempre com o meu coração muito aberto, né, Zé? Aí eu tô em Miami, assim, numa fase que a gravadora... A banda tinha acabado. A gravadora queria fazer um disco comigo, mas tava naquele... Sabe aquela enrolação, contrato na mesa não rola? Não rola nada, tudo parado. Eu fui, Miami, a Xuxa tava em Miami, eu não sabia. Eu cheguei em Miami, acho que My Boy, grande My Boy. Porra, meu falou amigo. assim, nós estamos aqui e tal. Era o sonoplasta da Xuxa. Cara, eu fui encontrar... Cara, quando eu cheguei, tava a Xuxa, Marlene, quando eu cheguei nessa loja, que tinha um amigo nosso, que tinha uma loja famosérrima lá em Miami. Zé, a garotada, a juventude, tinham chegado uns 3 ônibus de excursão do Brasil. Se fosse americano, não ia me conhecer. Mas tinham mais de 300 adolescentes, vieram tudo pra cima de mim. Tio, vem, puxando o cabelo. A Marlene ficou olhando, né? Aí acabou aquela confusão. Ela, vem cá. Marlene era brava, né? Vem cá, Silvinho. O que é, Marlene? Chegar no Brasil... Procura lá, vambora. Vamos assinar com a RGE. Sabe, cadê a gravadora? Eu falei, deixa comigo, eu compro lá os teus direitos pra gravar. Aí foi o João Araújo, tinha a gravadora, que era a RGE Discos. Voltei pro Brasil, assinei com ela e lancei um disco pela Xuxa Discos. Olha, cara. Michael Sullivan, né, que produziu. Outro gênio. Genial. Meu Deus. Também, outra sorte que eu dei, conheci só fera no meu caminho aí. E Marlene, até hoje, cara, eu tenho uma saudade que, por mim, eu ficava vendo ela direto. Quantas madrugadas jogando baralho. Pô, as meninas lá na piscina brincando, eu jogando baralho com a Marlene. Eu adorava um buraco, aquele buraco sujo, que vale tudo. Pô, o teu jogo é horroroso, Marlene. Mas a gente ficou muitas noites batendo papo, conversando sobre a vida. Querida amiga, que eu tenho,
Meu coração. Você é um carioca bom de palpite, gosta de esportes? Cadastre-se agora mesmo na betnacional.com e lucre com as suas profecias. O que você acha da temporada do Flamengo? Ih, rapaz. Será que ainda dá para ser campeão? Peraí. Caio Ribeiro. Caio Ribeiro. Flamengo ainda pode ser campeão? Garotinhozão, isso era outro ponto que eu gostaria de comentar. Prazer imenso estar aqui com você. Acho que o Flamengo dispensa qualquer comentário. Pra mim, é muito forte agora. Acho, sem desmerecer também o Botafogo, mas pra mim o Botafogo já era. Acho que vai dar Palmeiras. Acho que vai dar Palmeiras. Perfeito, perfeito. Obrigado. Qual é a imagem mais marcante do Felipe Ruggeri como torcedor? Ih, rapaz. Você se lembra da primeira vez que foi ao Maracanã? Lembro, foi num jogo do Botafogo. Meu pai me levou, era botafoguense, né? Só que eu não vi nada. Pô, a gente tava nas cadeiras, gol, pô, cada... Levantou gente todo pra caramba, mundo? não vi nada. Foi a imagem mais antiga do Maracanã que eu tenho, assim. E aí depois... É o velho Maracanã. O né? velho Maracanã, o velho, né? Porque tem, É. tem o velho e tem o velho raiz, Da tem o reforma. velho e tem o novo. É. Mas foi no jogo do Botafogo, eu acho até que era Botafogo e Flamengo, mas naquela época eu devia ter uns 4, 5 anos, eu sempre ficava muito dividido, né? Entre Botafogo e Flamengo. Cada família. Você não entendia muito bem, é muito novo, mas eu sempre gostei mais das cores do Flamengo. Acho que é identificação, né? Você vê ali na hora e eu acho que a partir dali daquele... Não teve influência no... Acho que o resultado do jogo, ou o jogo que meu pai me levou naquele momento... Não mudou a tua cabeça? Não mudou. Independente de ser Botafogo ou Flamengo. Eu lembro que meu pai tinha um amigo que era vascaíno, que era chato, mas assim, chato demais. Aí o cara ia lá, levava a camisa do Vasco, eu pegava a camisa do Vasco, jogava longe e tal. Com todo respeito ao Vasco, claro. E a rivalidade é essa, né? O que seria do Flamengo sem o Vasco, ou do Fluminense, ou do Senna sem o Prost. Eu acho que isso é o bom o esporte. Se fosse só um, que graça teria, né? Agora, quais foram os teus melhores, ou quem são seus melhores amigos na profissão? Eu acho que tem algumas... Nas minhas profissões, né, que a gente tem muitas, assim, eu acho que na comédia o Paulinho Serra foi o cara que me deu mais oportunidades, assim, a gente se conheceu muito antes de nós dois sermos humoristas. É um cara, assim, que eu respeito, que eu admiro como profissional, como pessoa, é um grande amigo. O Matheus Med é um cara que é o roteirista hoje do Porta dos Fundos, um moleque que faz muito pela comédia carioca, ele tem a Casa da Comédia Carioca lá em Ipanema, que é no Teatro Cândido Mendes, lá perto da faculdade. É um grande amigo, dei as primeiras oportunidades para ele, quando eu produzia shows ali, 2014, 2015, lá na Tijuca, ele morava do lado, ele ficou indo lá, eu falei, pô, faz um stand-up, vai lá, faz seus 5 minutos e tal. O moleque hoje tá voando, roteirista do Porta dos Fundos, dono lá da Casa da Comédia, fomentando o cenário da comédia carioca. Cara, eu vou te falar muitos aqui, eu vou esquecer. Você falou em comédia carioca. O Ceará produziu e continua produzindo muitos humoristas, não é? Porque o Rio produz mais do que o Ceará para você. O Rio é mais engraçado que o Ceará? Eu acho que são humores muito diferentes. Assim. O Diogo Defante tentou entrevistar a Lívia na entrada de uma prova do Enem. Ela deu um chega pra lá nele. Gente, que história olha... é essa? Você lembra disso? Lembro, garotinho, o Defante, ele é a pessoa mais conhecida do mundo, na minha opinião, porque... Imagina, o repórter sai de casa, agora a minha versão. O pobre do repórter que tá de plantão domingo, sai de casa de manhã pra cobrir o raio da prova do Enem, um calor de 50 graus na UERJ. Chego eu lá, vários colegas da imprensa, além de mim, né, que tava na Globo... Band, O Dia, todo mundo lá junto. Chega o Defante. A gente olha ele e fala, chegou um gaiato aí que vai fazer graça. Ok, mas o que o Defante faz? Ele simula que tem um estudante atrasado, combina com um cara, de o cara, assim que o portão fechasse, sair correndo, escalar o portão e fazer uma cena. Aí, quando ele fez aquilo, nenhum de nós acreditou. A gente olhou e falou, pelo amor de Deus, né? E aí você pensa, pô, eu tô aqui, tentando fazer meu trabalho, tranquilo e calma, o cara tá ferrando com o sistema. E aí ele veio pra mim, assim, quer dar uma palavra? E eu tava ao vivo na Globo News, né, porque a gente ali fazia tudo, Globo News, né?
E a Globo News tinha plugado o sinal ao vivo e mostrou o cara escalando. E eu ficava, gente, não mostra. É fake. Esse cara tá brincando e tal. E aí o Defante tenta falar comigo e o momento da live dele que eu apareço, sou eu meio fazendo assim, tipo, cara, não vou falar com você. Mas olha, no dia seguinte, já na redação, a galera mais jovem que acompanha muito ele, caramba, Lívia, você tá famosa, você tá no canal do Defante, o Casimiro reagiu. Aí eu falei, gente, que sei lá, isso? por que cargas d'água o Casimiro reagiu e por que eu tô no canal do Defante? E aí eu tive que aturar a galera pegando muito no meu pé. Mas enfim, pensa, domingão, de manhã, 50 graus, o cara tá fazendo... Muita coisa. E esse dia foi hilário, porque depois chegou realmente um estudante atrasado. E aí, quando o moleque chegou atrasado, aí todo mundo falou assim, até parece, né? Aí o garoto, não, é sério, eu tô atrasado. Aí a gente começou, cadê teu cartão de inscrição? Mostra aí, teu documento. A gente tava parecendo... Aí checou. Que tava dando uma batida policial no menino. E aí, realmente, o menino era atrasado. Aí, enfim, não era gaiatice. Você que ama futebol, eu tenho uma notícia incrível para te dar. Já pensou em torcer pelo seu time do coração e compartilhar toda essa emoção com muita velocidade, sem travar, em tempo real e no maior estádio do Brasil? É isso mesmo. A TIM marcou um golaço. Com 5G da TIM, a torcida toda fica conectada no templo do futebol. A rede TIM está surpreendendo todo mundo. Também, né? Ela é líder no 5G e tem o dobro de antenas que a concorrência. É a sua emoção conectada em tempo real. Só com a líder em 5G do Brasil é possível viver essa paixão pelo esporte com ainda mais possibilidades. Vá até uma loja TIM e traga já o seu número. TIM, imagine as possibilidades. Como é que todo mundo vascaíno aí que você citou e de repente você tem carro apedrejado saindo de São Januário ou chegando em São Januário? Como é que foi isso? Esse foi um episódio, assim, muito difícil. Eu nunca falei sobre isso, você acredita? Não. Eu nunca comentei. Mas também nunca te perguntou, né? Na verdade, na época, na Vaz TV, a gente ficou até nessa discussão. Porque eu lembro do jogo, eu lembro exatamente o que aconteceu. Foi na época da pandemia, que os estádios estavam fechados para torcedores. Que o Vasco perdeu pro Avaí, dentro de casa. Se eu não me engano, 2x0 ou 2x1. Achei ainda o Marcelo Cabo, o treinador, foi naquele ano que o Vasco não subiu pra Série A do Campeonato Brasileiro. E era um momento de muita tensão no clube, porque... E você tava chegando? Eu tava saindo do estádio. Eu tinha acabado de trabalhar, eu tava saindo, eu saí pelo mesmo portão que os jogadores. Só que ali naquela curva, onde tem o posto, né? E pra quem conhece São Januário. Tem o posto e tem Rua aquela... Francisco Palheta. Isso, e tem aquela curvinha ali. As pessoas, e tem um sinal normalmente, só que o sinal, o pessoal não respeita ou não tava funcionando. E tava muito escuro ali aquele dia. As pessoas se esconderam atrás das caçambas de lixo, fizeram meio que uma emboscada mesmo pra pegar o carro dos jogadores. Só que como eu saí por aquele portão, que o estádio tava vazio, né? Fui confundido e fiquei no meio do bolo. Mas assim, foi uma parada muito séria. Porque apesar de não ter acontecido nada de mais grave comigo, assim, eu me coloquei no lugar dos caras e vi como é que... E você é sozinho no carro? Eu tava, na verdade, com meu pai. Ele foi comigo esse dia. E era teu segurança. E ele tava dirigindo, porque ele falou assim, não, vai aí no banco do carona. E ainda bem que ele tava dirigindo, ele tem mais experiência em carteira, né? Porque se fosse eu, talvez eu tivesse travado ali. Que é uma coisa que você espera. Mas tinha tanto torcedor assim do lado de fora? Ah, Zé, não consegui olhar. Não, tô dizendo, não consegui, assim, portões fechados. Não, mas foi uma galera realmente pra isso. Só tinha umas 15 ou 20 pessoas ali pra fazer aquilo, porque na saída a gente já reparou uma parada esquisita, que tinha alguns torcedores no portão protestando, mas a gente não deu muita bola, até era protesto de torcedor mesmo, assim. Os caras falando, pô, tem que correr, mas como a gente não jogava, a gente só saiu, beleza. Aí o papai riu o vidro, não? Não. Mas do que a gente virou a curva, assim. Não, mas se arriasse o vidro pra mostrar. Aqui não tem jogador. Mas a gente nem pensou nisso, assim, passou batido, a gente achou que já tava tranquilo. Que era na verdade, um senhor e duas crianças, não tinha muita coisa ali, no portão mesmo, não tinha muita coisa. No que a gente virou a curva que realmente chamou a atenção, e foi muito grave. E lá na Vaz TV a gente até conversou sobre isso, e eu preferi não dar publicidade. E aqui eu não tô me vangloriando nem nada, eu acho que cada um faz o seu método. Mas eu preferi não falar nada, porque assim, o clima no Vasco já, por isso ter acontecido com os jogadores também, já não tava muito bom. E eu não quis me colocar como protagonista. Vítima. Não, nem como vítima, nem como protagonista dessa situação. Eu entendi que assim, eu não era alvo de protesto, eu não jogo, eu não contrato, eu não escalo. Eu entendi que é grave, mas assim, eu não quis ficar também falando ou querendo colocar muito holofote sobre isso, porque eu achei que isso não ia ser... Mas depois de você, eles chegaram a pegar algum jogador? Pegaram o carro do Bruno Gomes
e pegaram o carro do Léo Jabá, se eu não me engano, e o do Galarza. Acho que o Galarza tava com o Bruno Gomes. O deles foi até mais sério, porque eles passaram na minha frente, então teve mais gente mais pedra, mais coisa voando. E falaram que foi até sério. O Bruno Gomes teve aí, quase bateu o carro. Foi perigoso, foi uma coisa assim que chamou a atenção. Mas eu não quis me colocar dentro desse holofote, dessa situação, porque eu achei que não valia a pena, assim. Eu não achei que eu ia ganhar, entre aspas, alguma mídia positiva ou algo positivo pra mim. Eu não quis me fazer de vítima. E eu acho, assim, é uma coisa grave, é uma coisa que acontece, mas eu acho que os jogadores falando, se posicionando, eu já me senti representado por ali também. Tanto que no jogo seguinte, a Vasco TV como um todo até se reuniu, a própria figura da Vanessa sentou e falou, pô, a gente fala alguma coisa? Eu falei, não, tá tranquilo. Vamos deixar isso são águas passadas e vamos continuar trabalhando, fazendo o nosso, que é o meu papel, o nosso papel aqui. E eu acho que foi a decisão acertada, tanto que é a primeira vez que eu falo sobre isso aqui. E nesse papel, a Vasco TV faz críticas ao time do Vasco? Faz críticas, até porque a gente não pode se omitir, também não pode fingir que nada tá acontecendo. Só que a gente faz críticas de acordo com o que a nossa função exige e de acordo com o que a gente também não é o que a gente pode falar, porque eu posso falar sobre tudo, mas é a maneira que se fala. Eu acho que esse é o grande desafio das TVs de clube para o futuro. A Sim Saúde oferece o melhor programa de medicina preventiva para os seus clientes. Special Life. Nova unidade na rua Dom Marcos Barbosa, número 2, pertinho da Prefeitura do Rio. Programas de emagrecimento saudável, coluna, renal crônico, hipertensão, diabetes, saúde mental e o bebê assim para as futuras mamães. Assim Saúde 2102-5555. Agora, o presidente Mário Bittencourt tem uma característica que é a simplicidade. Você não é um cara que joga pra galera, sente isso. Você não é um cara que quer tá na mídia permanentemente. Pelo contrário, você é reservado. Isso é raro. Essa postura já vem de advogado? Na verdade, assim, o Fred tá te dando um exemplo de atleta, né? Da pressão que sofreu, né? Eu, além de advogado do Fluminense, eu já tinha ocupado outros cargos no clube no departamento de futebol. Eu fui vice-presidente de futebol por 2 anos. Enfim... Então, eu sou um presidente formado no clube, né? Eu fui estagiário do departamento jurídico, fui advogado do clube, fui vice-presidente de futebol e me tornei presidente do clube anos mais tarde. Então, a gente entende que, mesmo sendo o cargo maior da instituição, como o Fred falou, as estrelas são os jogadores, né? As estrelas são os ídolos, né? O presidente de clube não é ídolo, né? O presidente de clube faz o seu trabalho, tenta... Vai levantar a taça. Não, sim. Mas você pode até ver que no momento que a gente foi campeão, tanto esse ano quanto no ano passado, a primeira coisa que eu fiz foi entregar a taça aos jogadores e ao treinador, né? Existe uma praxe ali que o presidente da federação disse, tem que entregar a você, esse é o ritual, eu tenho que entregar a você, e aí você decide. E eu entendo que é assim, eu sou uma parte dessa engrenagem, e o Fred sabe que já trabalhou comigo no futebol algumas vezes, na época que eu era vice-presidente e agora como presidente, e eu me sinto parte mesmo, assim, como se fosse qualquer outro funcionário do clube, assim, eu me sinto parte desse dia a dia, gosto de sentir os momentos difíceis, as agruras, nos momentos de alegria, enfim, comemorar com a minha família, com as minhas filhas, com a minha mulher, enfim, com o meu... Família reclama sempre. Sim, na verdade não reclama, a família sofre, minha família, né, meus irmãos são fluminenses, minha mulher é fluminense, minhas filhas são fluminenses, então estão todos sempre lá no jogo comigo. Mas eles sofrem muito, né? Sofrem nos momentos de injustiça, porque quem tá do lado de cá sabe o que a gente passa, as dificuldades que a gente passa, e o sofrimento é duplo, né? Porque quando perde, eu sofro como torcedor e sofro como presidente, porque entendo que eu possa ter errado em alguma coisa, seja responsável pelos erros que possam estar ocorrendo. Mas enfim, faz parte, eu estava preparado para isso, eu me preparei durante muitos anos para isso, sempre foi um desejo meu presidir o meu clube, enfim, uma coisa muito doida, porque eu com 5, 6 anos já dizia para minha mãe que eu ia ser presidente do Fluminense, e eu sou o primeiro sócio, assim, minha família toda é fluminense, mas minha família era da Zona Norte, ali da Tijuca, Vila Isabel, e enfim, era uma família... naquela época a família não tinha condição de ser sócia do Fluminense, e eu sou o primeiro sócio do Fluminense da minha família. Eu me tornei sócio do Fluminense com 14 anos, eu vou fazer 45, e eu fiz um acordo com a minha mãe na época. Você é o mais jovem presidente que o Fluminense teve na história? Eu acho que eu e o Horta, eu acho. Eu não sei exatamente. O Horta acho que foi com 41 e eu com 40, eu acho, ou vice-versa, eu não sei. Eu acho que eu e o Horta. Era presidente... Na verdade, o Oscar Cox, né? O fundador. Deixa eu só terminar essa parte para você entender que foi assim. E aí eu fiz um acordo com a minha mãe na época, eu falei, olha, eu
quero parar de comprar o lanche na escola, prefiro levar uma fruta todos os dias para poder juntar o dinheiro para ser sócio do Fluminense. E aí, depois de mim, todo mundo veio a ser sócio na família, enfim. Mas eu sou o primeiro sócio da minha família. Na época que o sócio não tinha direito ao ingresso, nada disso. Eu era sócio apenas para contribuir com o clube, né? Procurando onde produzir seu podcast? Na AGR Studio, você encontra a estrutura completa para tirar seu projeto do papel, com o mais alto padrão de qualidade do mercado. Se faltava equipamento, a AGR Studio possui as melhores câmeras, lentes, microfones e mesas digitais do segmento. Se faltava estrutura, além de um estúdio com tratamento acústico e cenário personalizável, ainda possuímos um camarim para melhor receber você e seus convidados, em um ponto privilegiado no melhor centro empresarial da Barra da Tijuca. Se faltava recurso, a AGR Studio conta com profissionais especializados no mercado audiovisual para oferecer as orientações necessárias para desenvolver seu projeto. Se faltava tempo, você solicita a quantidade de horas da sua reserva de estúdio através de nosso WhatsApp. Escolhe a cor do cenário, adiciona sua marca na TV e estamos prontos para gravar ou transmitir ao vivo seu programa para a plataforma que você desejar. Se ainda tem alguma dúvida que a AGR Podcast Studios é a solução para o seu projeto decolar, aqui vão algumas de nossas produções para você avaliar. Então, fale com a gente agora mesmo e vamos decolar juntos neste mundo dos podcasts.